que tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. E para nós darmos início, eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 4, e nós vamos usar a passagem da tentação de Jesus Cristo como texto base da nossa lição de hoje. A passagem se encontra em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Eu imagino que seja um texto bem conhecido dos irmãos, então a gente não precisa explicar o texto, sim, partir direto para a nossa lição. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vá-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Hoje nós vamos falar sobre resistindo à tentação. Então, nós vamos primeiro definir o que é uma tentação, nós vamos ver o que a Bíblia nos mostra sobre tentação, nós vamos ver, por exemplo, que a tentação ela jamais vem de Deus, e aí nós vamos diferenciar tentação e provação. O que nós encontramos na Bíblia é que a tentação ela vem ou de Satanás ou das nossas próprias concupiscências, ou seja, vem de nós mesmos. E ela sempre acontece no mundo físico, no âmbito físico das nossas vidas. E a aprovação, aí sim, a aprovação vem de Deus, e a aprovação serve para nos formar como cristãos, nos formar como seus servos. Então a gente vai definir o que é a tentação, aonde a tentação acontece, e vamos ver sobre a tentação de Jesus Cristo, como que Jesus venceu a tentação. Ah, meu irmão, mas por que a gente vai ver sobre como Jesus venceu a tentação? Qual é a relevância de nós sabermos como Jesus venceu a tentação? Bom, nós já falamos, ou temos falado desde o início da nossa revista, que Jesus é o nosso modelo, que Jesus é o nosso padrão. E nós vamos ver que Jesus ele venceu a tentação não como Jesus Cristo, Filho de Deus, ou seja, não utilizando a sua parte divina, vamos dizer assim, ou não venceu a tentação usando a sua natureza divina, mas sim pela natureza humana. Jesus venceu a tentação, assim como Jesus venceu a tentação, todos nós também podemos vencer a tentação se nós utilizarmos as mesmas armas, vamos assim dizer, ou as mesmas defesas que o nosso Senhor Jesus utilizou. E por último nós vamos ver sobre como resistir, aí sim, a aplicação prática dessas armas, ou desses recursos que Jesus Cristo utilizou. Nós vamos ver a aplicação disso no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Então, como eu falei, a tentação do crente é uma coisa, a tentação na vida do crente é uma coisa que ela vai acontecer. Ou seja, é natural que nós como cristãos sejamos tentados em algum momento da nossa vida. E aí quando eu digo em algum momento, eu estou usando um eufemismo, obviamente. Porque a tentação não é algo que acontece uma vez ou na vida do crente. Ou a tentação não é algo que acontece, aconteceu quando eu era muito jovem, porque eu me converti muito jovem, mas depois que eu alcancei uma maturidade, seja ela uma maturidade, né, como indivíduo, como ser humano, ou uma maturidade espiritual, então eu deixei de ser tentado. Não, o que nós vemos na Bíblia é que a tentação é uma coisa perene na vida do cristão. Ou seja, uma coisa que vai acontecer, ela é certa, ela é garantida, e ela vai acontecer diversas, milhares de vezes
eu diria que a todo tempo o cristão ele é tentado. O que pode ser diferente é o tipo da tentação, ou a natureza da tentação, ou em que você é tentado. Talvez quando você tinha, sei lá, 15 anos de idade, vamos imaginar que você nasceu no berço evangélico, né? Você já nasceu dentro da igreja. Talvez quando você tinha 15 anos de idade, você era tentado em alguma coisa. Quando você faz 20 anos de idade, você não é mais tentado por aquilo que você tentava aos 15 anos. Quando você alcança a vida adulta e agora você tem uma família, e agora você tem outras atividades, com 30, 35, 40, você é tentado numa terceira coisa completamente diferente. Quando você alcança a senioridade, você já tem mais de 60, você já está, né, com neto, com bisneto, ou você já está quase no fim da sua vida, você certamente continua sendo tentado, só que por coisas completamente diferentes. Então o que nós vemos na Bíblia é que a tentação ela acontece, ela é natural ao cristão. O que não pode ser natural é ceder à tentação, mas ser tentado é uma coisa natural, ou seja, não importa. E aí, claro, é uma comparação muito ruim, uma palavra muito ruim, mas infelizmente é como muitas pessoas entendem. Não importa o nível de santidade que você tem, você será tentado assim como qualquer outra pessoa neste mundo. Nós vemos isso em Mateus capítulo 6, versículo 13. Quando nós lemos Mateus 6,13, nós vemos Jesus Cristo, quando ele nos dá o modelo de oração, né, que é o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus diz assim: e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí aqui, se a gente for para outras versões, outras traduções da Bíblia, a gente vai ver que não nos induz à tentação, talvez dê uma ideia de que Jesus, ou Deus, ele nos leva para ser tentado. Nós vamos ver mais para frente que Deus ele nunca tenta ninguém, ele prova as pessoas. Então aqui a gente pode colocar como uma diferença de tradução. Por isso, se a gente for para algumas outras traduções, se eu não me engano, se a gente for para a tradução, eu acho que tem aí, a nova versão transformadora, vê se tem ela aí. NVT, é. Ó, a NVT ela diz: e não nos deixe cair em tentação. Tem um sentido um pouco diferente, um pouco mais de acordo com o original grego. Quando Jesus fala não nos deixe cair em tentação, mostra Jesus falando, olha, ore para que Deus não deixe você cair em tentação, ou seja, que Deus possa te dar forças, possa te dar auxílio, ajuda, para que você possa resistir à tentação. Isso é uma prova, ou isso nos indica que a tentação é algo constante. A tentação é algo que acontece todos os dias na nossa vida. E é normal, é natural nós sermos tentados. Mais uma vez, todos nós somos e seremos tentados em vários aspectos da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Isso é normal, isso é natural. O que não pode ser normal é a atitude de algumas pessoas que falam assim, mas é natural, então assim, eu também caí em tentação, não tem problema. Eu sou tentado 10 vezes ao dia. Se eu sou tentado 10 vezes ao dia e eu caí em uma, poxa, tá bom, eu consegui bloquear 90% da tentação, então tá tudo bem. Então, a vida que segue, eu posso manter ali um nível de tentação, de cair em tentação aceitável. Não, porque o próprio Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Então, o nosso alvo é sempre vencer a tentação. Esse é o nosso objetivo. É claro que a gente pode afirmar que eventualmente nós não vamos conseguir, mas se nós não conseguirmos, o que nós fazemos com isso? A gente vai ver isso no último tópico da lição, quando a gente falar sobre praticamente a aplicação prática de resistir à tentação. Então, a tentação ela é algo natural, no sentido de que ela vai acontecer na vida do cristão. E o nosso Jesus ele nos orienta a orarmos a Deus e pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação. E se a gente for de novo para Mateus capítulo 26, versículo 41, nós vamos ver o próprio Jesus Cristo, no capítulo 6, ele fala, ore a Deus e peça a Deus que não te deixe cair em tentação. Mas aí quando a gente vai para Mateus capítulo 26, do versículo 41, a gente vê a outra parte desse
pedir a Deus para não cair em tentação. Por quê? Porque muitas pessoas entendem que, bom, de acordo com Mateus capítulo 6, eu posso ficar aqui paradinho no meu canto, orando a Deus, falando, Senhor, meu Deus, não me deixe cair em tentação. E eu sigo a minha vida como se nada tivesse acontecido. E eu espero que Deus me proteja de ter toda a tentação. Ou seja, eu espero que Deus crie, né, vamos usar um sentido, a imaginação, e imaginar que Deus ele crie uma redoma de vidro ao nosso redor, para não permitir que a gente caia em tentação. Não é bem assim. Quando a gente vai para Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus Cristo diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente vê que a outra parte de Mateus capítulo 6, versículo 11, olha só, ore para que Deus não deixe você cair em tentação. Mas também vigie e ore para que você não entre na tentação. Então a gente vê que existem dois aspectos da tentação na vida do crente. Existe o momento onde você não entra em tentação, e existe o momento onde você entra em tentação, mas você não cai nela. Melhor é que a gente não entre, mas se a gente entrar, a gente pode também não necessariamente cair em tentação. Então a gente vê que tem duas fases, vamos dizer assim, e o próprio Jesus Cristo ele nos alerta sobre as duas fases. Sobre nem sequer entrar, ou seja, o que significa não entrar em tentação? A gente vai ver isso mais pra frente. É você se colocar numa posição onde você não possa ser tentado. Né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, se eu sou um jovem, 20 anos de idade, na flor da idade, e eu me abstenho de ir a festas que eu sei que não são festas cristãs, por exemplo, ou não são festas, ou são festas que vai ter bebida, que vai ter droga, que vai ter prostituição, que vai ter um monte de coisa que eu não devo compactuar, que eu não devo praticar, se eu não quero me colocar numa posição de cair em tentação, bom seria que eu não fosse nessa festa. Né? Eu lembro que minha mãe até hoje da minha mãe falando, mãe, posso ir na festa? Ela fala, o que vai ter na festa? Bom, se você sabe que na festa vai ter uma coisa que você não deve fazer, se você não for na festa, é 0% de chance de você fazer aquilo. Se você for na festa, talvez você caia em tentação e aí você talvez faça, talvez não faça. Então, Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus nos fala, olha, não entre na tentação. Mateus capítulo 6, versículo 11 olha, se você entrar na tentação, Deus pede a Deus para ele te livrar da tentação. Ou seja, por algum momento, por algum motivo, eu estou numa situação em que eu possa ser tentado. Deus me ajuda para que eu não possa cair. Mas o objetivo inicial, eu diria, o ideal é que você nem sequer entre na tentação. Ou seja, se coloque numa posição onde você não possa ser tentado. Então nós vemos que Jesus Cristo ele não só teve tentação, foi tentado como homem, a gente vai ver isso mais para frente, mas Jesus ele também nos orienta a não entrar em tentação e se nós entrarmos em tentação, pedir a Deus que nos livre da tentação. Bom, sobre tentação, falando dessa palavra várias vezes aqui, nesse início de aula, o que é a palavra tentação? Qual é o conceito bíblico de tentação? Quando a gente fala de tentação na Bíblia, nós temos, obviamente, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não que seja diferente a tentação do Antigo e do Novo, mas é importante a gente ver a origem da palavra para a gente realmente... Eu imagino que todos sabem o que significa a tentação, mas apenas para a gente partir de um ponto de início. Quando a gente vai para a Bíblia, nós temos 3 palavras que aparecem no original hebraico e grego para expressar a palavra, o que se traduz em português ou em inglês, a palavra tentação. No Antigo Testamento, a primeira palavra que nós encontramos é uma palavra hebraica que chama massá. Nós encontramos essa palavra em Deuteronômio capítulo 4, versículo 34. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 4, versículo 34. Deuteronômio 4:34 diz assim:
ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. Quando a gente volta para o início do versículo 34, ou se um Deus intentou. Essa palavra intentou é massá, que significa teste, prova. Ainda em Deuteronômio capítulo 9, versículo 22. Deuteronômio 9, 22. Também em Taberá e em Massá, e em Quibrote, Ratavá, provocaste muito a ira do Senhor. Aqui nós temos a palavra também indicando teste, provação. Salmos 95, versículo 8. Salmos 95, versículo 8. Não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. A palavra tentação aqui do hebraico massá significa teste, significa provação. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós temos a segunda e a terceira palavra que nós encontramos na Bíblia significando tentação. Nós temos, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 19. Atos capítulo 20, versículo 19. Nós temos assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Essa palavra tentações, no original grego de Atos capítulo 20, versículo 19, ela é uma palavra grega chamada peirasmos, que significa também teste, prova. Então, quando a gente olha aqui, porque muitas pessoas podem falar assim, pô, mas Paulo diz que ele serviu a Deus nas tentações. Então, tudo bem eu ser tentado. Então, eu vou me colocar em situações em que eu possa ser tentado para eu poder servir a Deus na tentação. Olha que maravilha para aquele crente que é meio barro, meio tijolo, aquele crente que não está muito firme, que ele quer ser tentado, mas também não quer, mas fica sem graça de falar. Então ele fala, não, eu vou ser tentado, vou me deixar ser tentado para eu poder servir a Senhor, assim como Paulo. Só que quando a gente lê de novo Atos capítulo 20, versículo 19, diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas. E aí, se a gente não mudar a palavra, se a gente mudar a Bíblia, mas se a gente aplicar o significado dessa palavra no grego, ficaria assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e testes e provas que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então a gente vê que tentações aqui não é você eu vou deixar ser tentado e aí eu vou procurar ser tentado para servir a Deus. Não, olha só, se em algum momento eu for tentado, se em algum momento eu for testado, se em algum momento eu for provado, eu preciso servir a Deus no meio dessa provação, no meio desse teste. Então a gente vê que o sentido é diferente. Não é que o crente ele tem que buscar a tentação para servir ao Senhor. Não, ele tem que servir ao Senhor se ele for tentado ou se ele for provado. É um sentido inverso. Então, cuidado com esses ensinamentos, com essas ideias tortas de que não vou me colocar numa situação de tentação porque eu quero realmente provar a Deus e servir a Deus no meio da tentação. Cuidado com isso. A outra terceira palavra que aparece no Novo Testamento relacionada à tentação está em João capítulo 6, versículo 6. João capítulo 6, versículo 6. João 6,6 diz assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. A palavra experimentar vem do grego eirazó, que significa colocar à prova, que significa fazer um teste, que significa fazer um experimento. Também está relacionado à tentação. Ou seja, aqui em João capítulo 6, versículo 6, quando o apóstolo João diz que faziam aquilo para experimentar a Jesus, porque sabiam o que Jesus havia de fazer, ele estava falando, olha, fizeram isso para tentar a Jesus, para colocar Jesus à prova. Eles sabiam o que Jesus tinha que fazer, né? Diz no versículo 6, no final do versículo 6, porque ele bem sabia o que havia de fazer,
Então ele falou assim, deixa eu dar para Jesus para ver o que Jesus vai fazer com isso aqui. Eu sei que Jesus vai fazer alguma coisa, então eu vou dar para ele ver o que ele faz. Acontece isso muito lá em casa quando meu pai vem para cá, por exemplo. Tem coisa lá em casa que está quebrada. E eu falo assim, se meu pai vem aqui, eu dou para ele para ver o que ele vai fazer. Eu vou experimentar o meu pai. Eu falo, pai, o que o senhor consegue fazer aqui para resolver isso aqui? Como que o senhor conserta isso aqui? Eu estou experimentando. João capítulo 6, versículo 6. Também está no contexto de tentação. Então a gente vê que tentação na Bíblia, ela significa um teste, significa uma prova, significa também não só um substantivo, mas um verbo no sentido de ação, de colocar à prova. Eu vou tentar alguém, vou colocar alguém à prova. Quando a gente olha para a tentação de Jesus Cristo no deserto, como que foi? A Bíblia diz que Satanás levou Jesus. Jesus foi levado ao Espírito Santo para o deserto, né? Então, não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Não, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para um jejum de 40 dias e 40 noites. Ou seja, para se preparar espiritualmente, né? A gente vai falar mais sobre isso na frente. E aí, o diabo chega para Jesus e leva Jesus a 3 lugares para tentar Jesus. Ou seja, ele vai levar para experimentar Jesus, para testar Jesus, para provar Jesus, para ver se Jesus de fato era aquilo mesmo, ou para tentar levar Jesus a sair da direção ou desobedecer a ordem que ele tinha recebido para vir ao mundo, ou para fazer o que ele veio fazer quando veio ao mundo. Então, tentação, ela é um teste, uma prova, um experimento, né? Diante de alguma coisa, ou seja, sempre tem alguma coisa envolvida, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma ação, é sempre alguma coisa envolvida para tentar fazer, para que o resultado dessa ação seja fazer o mal, seja ter alguma vantagem, ou seja, no nosso contexto, no contexto bíblico da vida cristã, seja desobedecer a Deus, vamos dizer assim, ou eventualmente cometer um pecado. Tá? Como que a tentação acontece? Existem 2 vias da tentação, ou seja, existem 2 maneiras de nós sermos tentados. A primeira maneira de nós sermos tentados, nós já falamos sobre isso, a gente encontra lá em Gênesis capítulo 3. Então vamos voltar lá para o início da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3. Versículos 3 e 4. Gênesis capítulo 3, versículos 3 e 4 diz assim. Vamos ler o 2, o 3 e o 4. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, uma das maneiras de nós sermos tentados, e existem 2 maneiras, é através do próprio diabo, através de Satanás. Onde nós vemos isso na Bíblia? Gênesis capítulo 3, é o capítulo que fala sobre a queda do homem. Nós encontramos em Gênesis capítulo 3, eu sei que você certamente sabe muito bem, conhece muito bem essa história. Você tem Eva, a serpente chega para ela e fala, aquele fruto ali, está no meio do jardim. E a Eva fala, não, Deus falou que a gente não pode comer, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E aí no versículo 4 do capítulo 3, nós encontramos a serpente falando assim, certamente não morrereis. Nesse momento a serpente estava tentando Eva. Ela estava colocando Eva à prova. Ela estava testando Eva. Ela estava experimentando Eva para ver se Eva realmente ia seguir as ordens de Deus, seguir a ordem de Deus, ou se Eva ia desobedecer a ordem de Deus. A serpente também sabia que ela não podia comer o fruto. Não era só Eva que sabia e Adão que sabia. Não, a serpente também sabia. Então, aqui no versículo 4, nesse diálogo entre a serpente e Eva, não é como se a serpente não soubesse de nada e falasse, não, mas é só um fruto, não tem problema. Ou seja, como se a serpente estivesse induzindo ou convidando Eva a comer um fruto proibido de maneira na ignorância, ou seja, sem saber qual seria a consequência. Não, ela sabia qual era a consequência. A serpente sabia. Assim como Eva também sabia, mas se colocou, e aí a gente entra no Mateus capítulo 26. Eva ali, ela foi tentada porque ela se colocou numa posição de ser tentada. E aí a gente já começa a ver, a gente vai falar mais sobre isso mais uma vez
no final da lição, mas a gente começa a ver situações ou brechas que muitas das vezes nós damos que nos colocam em uma situação de tentação. Ou seja, a Eva conversar com a serpente era um problema? Não. Não podia conversar com a serpente. O problema foi quando a serpente falou, certamente não morrereis. E Eva, não, mas peraí, como assim certamente não morrereis? Como? Pedindo mais informações, no sentido alegórico, não que tenha acontecido dessa maneira, mas no sentido alegórico, ela deu, no popular, ela deu trela à serpente. Muitas das vezes, algo que acontece, infelizmente, muito dentro da igreja. Chega uma pessoa para você e fala assim, e aí, irmão Diego, tudo bem, tudo bem? Poxa, você viu lá a roupa da irmã Letícia? Como que está curta? Uma situação de tentação. Eu falo, aí, que curso? Eu não vi. E a sua minha irmã? Eu só olho para minha mulher. Eu não olho para a esposa de ninguém. Fala com o pastor, fala com o marido dela, o Vinícius está dentro, fala com ela. Se a gente não nos colocar numa situação de tentação, a gente cumpre Mateus capítulo 26, versículo 41. Como que a gente faz isso? Oração e jejum. Agora, se a gente for agir como Eva, de se colocar numa posição, aí fica mais difícil você fugir da tentação. Porque eu falo assim, é mesmo? Tá curta. Caramba, e ela é esposa de diácono, né? Ela não podia estar com esse vestido curto. Eu acho tão feio vestido curto. Eu acho, mas ela se veste muito mal mesmo, né? Ela tá sempre com vestido curto. Aí já caiu na fofoca, aí já caiu em tentação, fica muito mais difícil. Então nós vemos que o problema de Eva não foi conversar com a serpente. O problema de Eva foi dar trela à serpente. E aí se colocar numa situação de tentação, que foi deixar a serpente convencer a ela ou apresentar argumentos. Porque no versículo 4 a serpente diz, certamente não morrereis. E fica nisso. Se Eva tivesse cortado a conversa ali, ela nem saberia mais informações. Mas não, ela deixou a serpente apresentar argumentos. E aí no versículo 5, a serpente ela apresenta argumentos. Ela fala, porque Deus sabe que no dia de dele comer, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, ela deixou a serpente apresentar argumentos. Muitas das vezes a gente cai em tentação dessa maneira. Ao invés de a gente cortar logo no início, a gente eu sei que é errado, mas vai, fala aí pra mim. Mas e o que acontece? Ou seja, a gente deixa que a tentação, vamos assim dizer, nos apresente argumentos que vão eventualmente ou finalmente confundir ainda mais os nossos pensamentos. E aí é onde nós caímos em tentação. Primeiro a irmã Ruth, que levou primeiro, depois a Elisângela. Diga. Me fez lembrar, tem um versículo que eu não lembro agora, fugiu da memória, que nos orienta a tem situações que você tem que fugir mesmo, é literalmente fugir mesmo. Para você não cair. 1 Tessalonicenses 5:17 ou 20, fala, esteja vos da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Exatamente isso, obrigada, irmão. E eu fico analisando também, assim, tem momentos que a pessoa acha que por ela conhecer a palavra, ela pode, muitas vezes você tem que sair da tentação. Ela consegue, não, isso daí é fichinha para mim, eu consigo contornar a situação. Mas aí é onde você fala que a Eva, ela não conseguiu contornar a situação, ela foi deixando se envolver. Então, muitas vezes a gente está realmente na presença do Senhor, está orando, está buscando, mas nós temos que ter, se tiver o Espírito Santo, para nós vai falar, olha, você não vai conseguir, não entre aí, você não vai conseguir, não adianta, você não é super-herói, você não é heroína, você não vai conseguir, foge, porque o Senhor, Ele age junto conosco, mas a palavra do Senhor fala assim, sujeita-se, pois, a Deus, resiste ao diabo, mas isso é tudo debaixo da mão dele. Aí ele foge. Mas o que eu quero dizer é a gente pensar que a gente consegue. É onde a gente começa errado. Perigo, né? Isso é tão bobinho para mim, é tão inocente para mim. E é nisso que o inimigo fala, eu faço laço nesse momento. Exatamente. Diga, Elisângela. É que nem ela falou, que você falou também. O inimigo ele coloca a curiosidade, né? Joga aquele ali, planta aquela sementinha e a pessoa é curiosa, que nem Eva.
Provavelmente foi lá para Adão e falou, né? Ó, a gente vai ver coisas que a gente nunca viu. Vai E conhecer Adão coisas que a gente ficou não conhece. curioso também. Isso vira uma bola. Né? Exatamente. E vai. Vira uma bola de neve. Então, existem duas vias para a tentação, ou seja, existem duas maneiras de nós sermos tentados. A primeira maneira, ou a primeira via de tentação, ou seja, como que a tentação chega até nós, é através do diabo. Gênesis capítulo 3. O diabo ele foi até Eva e procurou tentar Eva, procurou provar Eva, procurou experimentar, testar Eva. Qual é a outra maneira, Diego? Está lá em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Vamos lá para o Tiago. Lá para o final da Bíblia. Tiago capítulo 1, versos 14 e 15. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado. Olha aí a palavra. Cada um é testado, cada um é provado, cada um é experimentado, tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, aqui em Tiago capítulo 1, nós temos o ciclo de vida do pecado. Quando que o pecado começa? O pecado começa lá atrás. Quando nós, atraídos e engodados, ou seja, enganados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelos nossos próprios desejos, nós cedemos ou criamos o espaço para vir sobre nós a tentação. E aí, uma vez a tentação vindo até nós, né? Uma vez a concupiscência concebida, ou seja, nosso desejo ter alimentado aquela tentação, aí dá a luz ao pecado. Aí o pecado começa. Uma vez cometido o pecado, isso gera em nós a morte. Exatamente o que aconteceu com Eva e Adão no jardim do Éden. Como que eles foram tentados? Eles são tentados quando eles são atraídos e engodados pela sua própria concupiscência. Então, Eva conversa com a serpente, ou a serpente conversa com Eva. A serpente fala, não vai morrer. Aí Eva foi atraída pela sua própria concupiscência. Ela foi atraída e falou, me conta mais essa história aí, como assim? Não, veja bem, você vai conhecer mais coisas e tal. Aí uma vez você, né, tendo concebido essa concupiscência, ou seja, tendo, né, isso satisfeito o seu desejo, então eu vou aprender mais, tá? Então, me dá esse fruto aí para eu provar, para ver o que é e tal. E aí você comete o pecado e uma vez cometido o pecado, você gera a morte. Então, a via que chega até nós, as vias que chegam até nós a tentação. Primeiro, ela pode vir direto do diabo, direto do Satanás. Você está lá tranquilo, caminhando no parque, debaixo da árvore, pensando em todos os seus afazeres. Chega Satanás e te tenta. Ou, segundo, vem dentro de nós. De dentro de nós mesmos vem a tentação. Como que a tentação vem de dentro de mim, Diego? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou velho de igreja, estou há 40 anos na igreja. Como que você fala para mim que a tentação pode vir dentro de mim? Sim, a tentação vem através das nossas próprias concupiscências. Engodados pela nossa própria concupiscência. Ou seja, enganados pelos nossos próprios desejos carnais, como seres humanos que nós somos. Vem até nós a tentação por nós mesmos. Ou seja, às vezes nós somos tentados e a gente primeiro culpa a Deus. Porque Deus está me tentando. Não, Deus não tem nada a ver com a história. Aí eu imagino a gente falando assim, não, porque o diabo está me tentando. Aí eu imagino o diabo falando assim, Deus, olha só, tu sabe que não sou eu. Tu sabe que é o Diego. É ele mesmo que está procurando. Eu estou aqui quieto no meu canto. Aí, né, eu estou tentando outra pessoa, eu estou fazendo outra coisa. Não é comigo. E aí, na verdade, eu estou colocando a culpa dos outros, na verdade sou eu mesmo. Eu mesmo me coloco numa posição de ser tentado. Eu sou enganado, engodado pela minha própria concupiscência, pelos meus próprios desejos. Essas são as duas vias que pode chegar até nós a tentação. Ainda em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, Tiago diz assim, ninguém sendo tentado, ou seja, ninguém sendo testado, ninguém sendo experimentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então é importante a gente saber que as únicas duas maneiras de nós sermos tentados é, primeiro,
pelo próprio diabo, diretamente dele. Ele nos tenta. Segunda, por nós mesmos, pela nossa própria natureza, pelos nossos próprios desejos. Deus, ele jamais tenta alguém. Deus, ele jamais pode ser tentado por alguém, porque ele é Deus. Então isso nos mostra que a tentação, ela tem início, ela tem origem, ela tem natureza do diabo. E através dessa tentação inicial, houve um pecado no mundo. E com o pecado no mundo, vem a tentação, ou o pecado permite que a tentação venha até nós através da nossa natureza. E essas são as duas únicas maneiras de nós sermos tentados. Nós não podemos, não existe a possibilidade de nós sermos tentados por Deus. Tá, Diego, então o que pode vir da parte de Deus? O que pode vir da parte de Deus é que nós encontramos também em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. E 4. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, diz assim: Meus irmãos, tendo grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem a coisa alguma. E aí você pode falar assim: Diego, olha só, eu gosto muito de você, mas me desculpa, você acabou de ter uma contradição. Você acabou de falar que Deus não tenta ninguém. Só que no mesmo capítulo, talvez você não tenha lido o capítulo inteiro quando você se preparou para a aula. Porque o mesmo capítulo diz que nós temos que ter gozo quando nós cairmos em várias tentações. No início da aula você falou que o crente tem que buscar fugir da tentação, mas o próprio apóstolo Tiago diz que nós temos que ter prazer, gozo, ficar alegres em cairmos em tentações, porque isso é a prova da nossa fé. Então Deus nos tenta. Não, meu irmão. Porque no início da aula nós falamos sobre as palavras no original hebraico e grego que se traduzem por tentação. E a mesma palavra que diz que é um teste vindo de Satanás, que é um teste vindo de nós mesmos, ela também diz que é uma prova. É que a palavra é a mesma. Nós precisamos entender da onde que vem a palavra, quem é o agente. Quando a gente fala sobre tentação, de nos colocar numa situação de pecado, para testar se nós vamos pecar ou não, Satanás e da natureza humana. O que vem da parte de Deus é uma provação para fortalecer a nossa fé. Qual é a diferença então entre tentação e provação? Tentação vem do diabo, vem do homem. Provação vem única e exclusivamente de Deus. Qual é a diferença entre tentação e provação? O resultado que ela produz, ou a ideia da tentação, o objetivo da tentação. O objetivo da tentação ou da provação. O objetivo da tentação é sempre afastar o homem de Deus. Seja ela vindo do diabo, ou seja ela vindo de dentro do homem. Mas o objetivo da tentação é sempre afastar o homem de Deus. E o objetivo da provação é sempre de aproximar o homem de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. Então, tentação e provação são completamente diferentes, são opostos extremos. Tentação vem do diabo ou do homem. Provação vem única e exclusivamente de Deus. Eu, como homem, eu sou o presbítero da Assembleia de Deus, Ministério em Berlim. Eu vou provar os meus membros. Não, eu não posso provar ninguém. Eu posso tentar vocês, mas provar vocês não. A aprovação ela é a única e exclusiva de Deus. Qual é a outra diferença entre tentação e provação? Tentação, ela sempre vai ter como objetivo afastar o homem de Deus. Nenhuma tentação vai te aproximar de Deus. A aprovação, ela tem sempre como objetivo te aproximar de Deus. Por isso que ela vem de Deus. E por isso que a tentação vem do diabo. Então uma aprovação, ela nunca tem como objetivo te afastar de Deus, mas sempre te aproximar de Deus. Mas eu fui provado uma vez e me afastei de Deus. Mas aí, será que foi provação mesmo? Ou será que foi tentação que você acha que é provação? Talvez você esteja confundindo os conceitos de tentação e provação. Tudo bem até isso? Sobre o que é tentação e qual é a diferença entre tentação e provação? Estamos claros que Deus ele não tenta ninguém, Ele nos prova, e Ele nos prova para nos aperfeiçoar, para estarmos junto dEle.
Tudo bem? E o diabo, ou a nossa natureza, ele nos tenta para nos afastar de Deus. Diga. Então nós podemos dizer, eu posso dizer, no meu entendimento, que a tentação, o objetivo dela é realmente derrubar, acabar e exterminar com o homem. Isso. E a aprovação nada mais é do que, vamos até dizer, nos fortalecer. Deus prova para nos fortalecer naquele ponto, porque a aprovação não tira a gente da presença do Senhor, muito pelo contrário, nos faz chegar mais próximo dele, como o anjo da sua angústia, quanto mais ela era, né, ali, provada ali, né, com as pirraças da sua rival, mais nos aproxima de Deus. Então, a gente não pode dizer, quando o crente está muito na presença do Senhor, sofrendo, e não sai da presença do Senhor, então a gente tem que entender que ele está na aprovação, ele não está na presença. Exatamente. Então, a aprovação, ela é positivo, ela firma mesmo o crente com Deus, que até você falou que cada um de nós devemos ter uma experiência com Deus que gera essa aprovação mesmo. Exatamente. Né? Então, eu poderia resumir nisso. Né? Ainda sobre aonde a gente já viu da onde a tentação vem. Agora, aonde que a tentação acontece? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Não existe, ou, vamos lá, toda e qualquer tentação, ela sempre acontece na esfera humana. Não existe tentação espiritual. Não existe tentação, né, no mundo espiritual, não, porque os espíritos estão trabalhando. Não, só, a tentação é sempre na esfera humana. Isso significa que toda e qualquer tentação, ela pode ser vencida. Não existe tentação invencível, porque ela está sempre na esfera humana. Ela está sempre limitada, vamos dizer assim, à esfera humana. Ela está sempre limitada à ação humana. Se ela está limitada à ação humana, se ela sempre acontece na esfera humana, então ela pode ser sempre vencida. Não significa que ela sempre vai ser vencida, mas ela pode ser sempre vencida. Para a gente dar um exemplo, vamos voltar lá para história em quadrinho, cultura pop. Você tem dois oponentes, e aí os dois são humanos. Eles brigam, eles lutam e eventualmente algum vai vencer, mas os dois têm possibilidade de luta, têm possibilidade de vitória, porque os dois são humanos. Mas quando entra uma pessoa, por exemplo, um super-herói que tem um poder, super-homem, ele abre o olho, o olho dele sai raio laser. Aí você não tem como vencer ele, porque você é humano e ele é um super-homem. Ele tem um poder extraordinário. Quando a gente fala de tentação, a tentação ela sempre acontece na esfera humana. Diego, mas você acabou de falar que uma das vias da tentação chegar ao homem é através do diabo. E o diabo não é humano. O diabo é um ser espiritual. Então, como pode a tentação vir de um ser espiritual, mas estar limitado na esfera humana? Porque o diabo ele não pode te tentar espiritualmente, ele sempre te tenta humanamente, na esfera humana. Ele usa ferramentas, vamos dizer assim, ele usa situações, ele usa armas humanas, não espirituais. Então não caia nessa história de que, não, porque eu estou sendo tentado em espírito. Não, porque é uma tentação muito forte sobreveio por mim que é impossível eu conseguir vencê-la. Não, olha só, isso não existe. Toda e qualquer tentação, ela acontece na esfera humana, em situações humanas, com humanos. De forma que, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que não veio sobre vós tentação senão humana. E ele complementa dizendo, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, a tentação ela não só é sempre na esfera humana, como ela é sempre de acordo com a sua capacidade, assim como a provação. Tanto tentação quanto provação, elas são sempre de acordo com a nossa capacidade.
Ou seja, você nunca vai ser tentado ou provado além do que você possa suportar. Se você está sendo provado em alguma coisa, é porque Deus sabe que você pode ser, você aguenta essa aprovação, com o objetivo de fortalecimento, de aperfeiçoamento espiritual. Se chega até você uma tentação, é porque Deus sabe que você pode suportar essa tentação, que tem como objetivo te tirar dos caminhos de Deus, ou te afastar de Deus. Não existe tentação sobre-humana. Então não existe tal coisa como, poxa, eu sou tentado todos os dias e eu não consigo vencer a tentação porque ela é mais forte do que eu. Não, a tentação não é mais forte que você. Ela pode ter a mesma força que você, mas mais forte que você ela não tem. Ela não é. Ela pode ser ter a mesma capacidade de força. Talvez você ache que a tentação é mais forte que você, mas não porque ela é mais forte que você, e sim porque você está mais fraco do que ela. Então, por exemplo, a gente vê, que nem a gente vê, né? Imagina uma luta de boxe. Você não tem uma luta de boxe uma pessoa que pesa 50 quilos lutando com uma pessoa que pesa 100 quilos. É por isso que existe a pesagem no boxe, ou nas lutas em geral. É para você ter a igualdade. Agora, você tem duas pessoas, as duas pesam 100 quilos e estão lutando. Uma pode ter se preparado melhor do que a outra. E aí entra o ponto de vista. Aí entra a primeira missão. O diabo, ele sempre vai estar preparado. A tua natureza humana, ela sempre vai estar preparada para te tentar. Você precisa fortalecer o teu espírito para você poder ter essa igualdade com a tentação. Mas não existe tentação sobre-humana. Ela é sempre igual ou menor à sua capacidade de suportá-la, de vencer. Eu ligo também esse versículo em paralelo com o Tiago que você leu, porque quando a gente vê Paulo dizendo não veio sobre vós tentação não humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar assim no que podeis e vai te dar o escape, eu vejo o quanto Deus ele é justo nisso aí. Porque lá em Tiago está dizendo que nós cedemos à concupiscência. Nós cedemos. Aqui, Paulo está dizendo que Deus ele te dá o escape. O que é esse escape? É a oportunidade de você escolher fazer ou não. Então, por mais que seja tentador você fazer aquilo, algo dentro de você vai falar assim, olha, você tem a escolha. É aquele exemplo que você deu que a sua mãe sempre te falava. Você vai para a festa, você sabe que tem lá. Então você vai se arriscar aí. Então a escolha está sempre na nossa mão. E isso eu vejo como a justiça de Deus, o quanto justa ele é. Porque seria muito fácil ele te sobrecarregar de tentação a ponto de você falar assim, poxa Deus, eu estou tendo tempo de respirar. Mas Deus não te deixa ser tentado acima do que você pode, porque ele fala assim, olha, está pesado, mas tu tem a escolha de fazer ou não. E a nossa concupiscência, muitas vezes, ela nos diz, achando que Deus ser justo é Ele não nos deixar ser tentado. Mas a justiça de Deus é justamente nós sempre temos a escolha. Sobre a tentação de Jesus Cristo, vamos lá para Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim: e logo o Espírito Santo, provavelmente na sua Bíblia esse Espírito está com E maiúsculo, ou com S maiúsculo na Bíblia em inglês. E logo o Espírito o impeliu quem? Jesus Cristo, para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, quando a gente olha para a tentação de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus não foi levado ao deserto pelo Satanás. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Quando ele chega no deserto, levado pelo Espírito Santo, ele jejua 40 dias e 40 noites, ou seja, ele se fortalece espiritualmente. O que é o jejum e oração na vida do crente? Fortalecimento espiritual. O que é o jejum e oração na vida do crente? É a aproximação com Deus. Poxa, mas ele era filho de Deus, ele estava com Deus 33 anos antes. Ele precisava se fortalecer com Deus? Precisava. Porque ele não veio na terra como Deus, ele veio na terra como homem. Então Jesus ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto.
Ele passa 40 dias e 40 noites se fortalecendo, jejuando e orando. Depois disso, Satanás vem e tenta ele. E aí, quando a gente olha para a tentação de Satanás, a tentação de Satanás a Jesus Cristo, nós vemos que Jesus ele foi tentado em 3 aspectos, em 3 áreas da sua vida. Jesus foi tentado através da sua natureza divina, ou seja, Jesus foi tentado vamos dizer assim, ostentar, ou Jesus foi tentado a se mostrar que ele era, né, alguém divino que poderia fazer o que quisesse. Jesus ele foi tentado na área física, quando Satanás pede para ele, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. Se eu ficar 6 horas, a Fabiana já diz que eu fico impossível dentro de casa. Pergunta ela. 2 dias já estou bramando como um leão, se eu ficar 2 dias sem comer. Jesus ficou 40 sem comer e sem beber. Ele foi tentado na área física. Estritamente física, olha só. Transforma a pedra em pão. Mais nada, simples. Então, área física, Jesus foi tentado na sua natureza divina e Jesus foi tentado no sentido, na sua área espiritual, no sentido de adorar a Satanás para receber tudo aquilo que Satanás tinha prometido. Então, Jesus foi tentado em 3 áreas: corpo, alma e espírito. Ou seja, as tentações elas podem vir do corpo, na alma, e pode vir para, não que ela venha de forma espiritual, como já expliquei, mas ela vem para tentar ou afetar o seu lado espiritual. Não que ela venha de forma espiritual, mas ela vem para tentar o seu lado espiritual. Tá? Deixa eu ver isso mais para frente. Bom, como é que foi a tentação de Jesus Cristo? Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus capítulo 4, versículo 3 diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Satanás aqui não estava tentando Jesus Cristo, querendo saber para Jesus provar que Jesus era filho de Deus ou não. Não. Satanás estava tentando Jesus na área física. Ele estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E Satanás falou assim: ele está com fome? Manda a pedra se transformar em pão aí, velho. E aí você come. E aí, no versículo 4 diz assim: Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação. Segunda tentação, Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Os anjos darão ordens ao seu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás tentou tentar Jesus no sentido de respeito à sua natureza divina. Tentou Jesus na sua corpo, alma e espírito, na sua alma. Satanás fala para Jesus: olha, se joga daqui de cima e pede para te guardar aí, ó. Não está escrito? Ah, tu quer usar a Bíblia? Então, nem só de pão viverá um homem, então vamos usar. Claro, estou conjecturando, tá, pessoal? Estou só fazendo uma alegoria. Ah, vamos usar a Bíblia? Então vamos usar a Bíblia então. Se joga daqui de cima porque está escrito lá que se tu der a ordem que ele vai, os anjos vão vir te socorrer. E aí Jesus responde para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não colocarás Deus à prova. Não experimenta Deus. Já vi várias pregações de pessoas tentando a Deus. Ué, tu não é filho de Deus? Então fala para Deus aí o que tu quer. Ué, tu não é filho do rei? Tu não é filho do mundo? Então dobra teu joelho e pede que Deus vai te dar o que você quer. Não, eu sou filho de Deus. Eu vou pro carnaval mesmo, na bandinha, na marchinha, porque lá eu vou ser santo também. Tem certeza? Tu vai seguir por esse caminho? Terceira tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus também foi tentado na sua área espiritual. Satanás leva Jesus e fala assim: Jesus, olha só, vou te dar tudo isso se você me adorar, se você se corromper espiritualmente. E aí Jesus responde para ele: olha, também está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus foi tentado em corpo, alma e espírito. Nós somos tentados em corpo, alma e espírito. De novo, quando a gente fala que nós somos tentados em espírito, não que a natureza da tentação seja espiritual. A tentação ela é sempre física, mas com o objetivo de corromper a nossa parte espiritual, vamos dizer assim. Corromper o nosso espírito, corromper a nossa alma, corromper o nosso corpo. Alguma pergunta? Tudo bem até aí? Sim, não, talvez. Bom, Diego, então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele jejua 40 dias e 40 noites. Aí vem Satanás e tenta Jesus. Você já falou que toda tentação é de natureza humana. Natureza humana seja o que acontece na esfera humana. Já falou que Jesus ele foi tentado como humano, em corpo, alma e espírito. E como que Jesus venceu a tentação então? Ah, já sei, Jesus venceu a tentação porque ele era filho de Deus. Jesus venceu a tentação porque ele era Deus. Bom, se ele fosse Deus, ele não precisava ser tentado, porque a gente já leu lá em Tiago que Deus não é tentado. Então, como que Jesus venceu a tentação? Simples, pela palavra de Deus. Quando a gente vai para Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. E as 3 tentações que vêm sobre Jesus, as 3 ele vence com: Está escrito. Como que nós vencemos a tentação? Com a palavra de Deus. Ah, então é por isso que eu ando sempre com a minha Bíblia, assim, com a Bíblia mais pesada. É por isso que eu comprei a Bíblia com letra gigante, porque a letra gigante ela tem mais folha, com mais folha ela é mais pesada. Né? Comprei uma Bíblia que é feita de cartolina, para ela ficar bem pesada. A tentação vem, eu dou com a Bíblia na cabeça dela. Não. Nós vencemos a tentação pela palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Mas não basta nós conhecermos a palavra de Deus e somente recitarmos a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas viver a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas deixar que nós sejamos transformados pela palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós vivemos a palavra de Deus e nós somos transformados pela palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos dá recursos, seja para vencer ou para fugir da tentação. Como, por exemplo, a irmã Ruth mencionou e o nosso irmão Franz apontou o versículo. O nosso irmão Franz apontou o versículo. Olha, fugir do mal. Fugir da aparência do mal. Se eu sei que ali vai ter coisa errada, então eu não vou. Se eu sei que ali pode ter coisa errada, então eu não vou. E meus irmãos, eu fico impressionado todas as vezes que eu vejo, que eu reflito, que eu medito sobre isso. É impressionante como que Deus ele prepara todas as coisas e ele nos ensina de forma muito didática. Estou fazendo uma dieta, preciso perder peso. Eu vou no mercado e vou comprar 2 potes de sorvete. Você vai fazer isso? Você é diabético. Você vai no mercado e você compra 1 kg de açúcar refinado? Você faz isso? Sim ou não? Por que você não faz? Porque eu não quero cair na tentação. Então se eu preciso perder peso, gordura abdominal, e o meu nutricionista fala assim: Diego, você não pode comer sorvete, porque o sorvete é gordura e açúcar. Quando eu vou no mercado fazer minhas compras, eu não compro sorvete. Porque eu gosto muito de sorvete. Eu estou falando sério, eu gosto. Se deixar, eu como um pote de 1 litro de sorvete rápido. Deixa ele derreter para eu beber o sorvete. Para ser mais rápido ainda. Se eu não posso comer sorvete, eu não compro sorvete. Porque se tiver sorvete na geladeira, e aí de noite, quando as crianças forem dormir, e eu ficar de bobeira, tem um sorvete na geladeira. Vou esperar elas dormirem, para eu não precisar dividir o sorvete e comer sozinho. Então, para eu não cair em tentação, eu não compro sorvete. 1 Tessalonicenses 5, 17 ou 20 que fala. Fugir da aparência do mal. Então é assim que nós vencemos a tentação. Pela palavra de Deus. Mas não basta eu conhecer a palavra de Deus. Não, Jesus venceu a tentação pela palavra de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus. Então ele recita o versículo, Satanás vai embora. Não. A palavra de Deus tem poder, ela faz milagre, mas também tem a contrapartida também.
Vencemos a tentação pela palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, mas principalmente deixando que a palavra de Deus seja eficaz em nossa vida. E aí, quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei, olha, fugir da aparência do mal. Quando eu vou lá para Salomão fala assim, olha, cuidado com a vaidade. Então a palavra de Deus, ela nos informa sobre situações e como agir nessas situações. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Entendem por que a gente fala tanto para mim que eu acho uma dominical e para o culto de doutrina? Não é porque a gente quer a igreja cheia, não. É para conhecer a palavra de Deus. Protegida, que a igreja é protegida. Por que a gente precisa conhecer a palavra de Deus? Quando a gente vai lá para Efésios, na armadura do cristão, é a palavra de Deus. Meu irmão, o inimigo está furioso na minha vida. Você está se defendendo com o quê? Com a Bíblia. A palavra de Deus. O inimigo estava furioso na vida de Jesus. Ele tentou Jesus 3 vezes. Jesus deu 3 bibliadas na cabeça dele, né? O que Satanás fez depois disso? Mateus capítulo 4, versículo 11. O que está escrito aí? Então o diabo o quê? Aí eu lembro de um hino, eu não vou chamar aqui de hino, porque, né, uma música, que falava assim, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Jesus colocou Satanás debaixo do pé dele? Jesus pisou na cabeça de Satanás? Jesus bateu em Satanás? Jesus conversou com Satanás? Jesus discutiu com Satanás? Jesus pegou Satanás pelo pescoço? O que Jesus fez? Jesus respondeu Satanás. Usando a Bíblia. 3 vezes. O que aconteceu? Satanás fez o quê? Por que muitos cristãos não conseguem vencer a tentação? Porque eles querem bater em Satanás, eles querem cuspir em Satanás, eles querem pisar em Satanás, eles querem, que nem eu já ouvi uma vez, rolar, orar é rolar no chão com o capeta. Quer rolar no chão com Satanás? Eu não quero rolar no chão com ele. Eu quero conhecer a palavra. Deixar a palavra de Deus transformar o meu coração. Deixar a palavra de Deus guiar os meus passos. E quando Satanás vier, eu falo, olha, está escrito isso. Olha, está escrito aquilo. Olha, está escrito não sei o quê. E ele o deixou. E Satanás vai me deixar. A Bíblia fala para nós resistirmos à tentação. Ela não fala para nós acabarmos com a tentação. Ela não fala para nós invadirmos a tentação. Ela não fala para a gente explodir a tentação. Ela fala resistir à tentação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É bíblico. E nós temos um exemplo prático. Satanás foi ter com Jesus. Jesus, vem aqui. O que você quer? Educado. Não, manda aqui a pedra transforma em pão. Olha só, está escrito isso. Vem aqui comigo. O que você quer? Se joga daqui de baixo e pede para os anjos virem. Olha só, está escrito. Tá bom, vem aqui comigo. Tá bom. Vou te dar tudo se tu me adorar. Não, olha só, está escrito. Satanás foi embora. É assim que nós vencemos a tentação. Foi assim que Jesus venceu a tentação. E é assim que nós podemos vencer a tentação também. Diego, mas Jesus é muito difícil. E aí, claro, o que eu vou falar aqui é uma, né, não vou dizer que é uma inverdade, mas é apenas uma descontração. Meu irmão, Jesus venceu a tentação só com o Antigo Testamento. Tu tem um Antigo e um Novo. Olha que maravilha. Jesus venceu a tentação com uma espada, tem 2. Ele venceu só com o Antigo. Tu tem um Antigo e um Novo. E aí? Aí ele vai falar para mim que é difícil? Aí ele vai falar para mim que é impossível? Pode ser difícil, mas não é impossível. Seguindo adiante, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a tentação de Jesus, sobre as áreas em que Jesus foi tentado, sobre a forma como Jesus venceu a tentação? Então, para a gente passar para a próxima, Jesus ele não venceu a tentação pelas forças dele. Jesus venceu porque ele era Jesus. Não, Jesus venceu porque ele conhecia a palavra.
Jesus venceu pelo poder da palavra. Tá, Diego? Você falou, mas e aí? Amanhã é segunda-feira. Eu vou voltar para o trabalho. E lá no trabalho eu sou tentado todas as horas, todos os minutos, nem todos os dias. Cada segunda é uma tentação diferente. O que eu faço a partir de segunda-feira? Porque crente ele não é tentado no domingo. O crente só é tentado no segunda a sábado. Nenhum crente é tentado no domingo. Domingo todo crente é santo. Porque geralmente ele vai. No Brasil, então, tu vai de manhã e vai de noite, aí é santidade. Jesus chega e volta no domingo, gente. A gente tem que fazer uma campanha de oração para Jesus voltar no domingo. Porque eu tenho certeza que vai muito mais gente. Mas porque crente nunca é tentado no domingo. Ele sempre no domingo está sempre forte. Mas na segunda, o que acontece na segunda? Bom, nós já vimos que todos nós somos tentados. O primeiro passo, eu diria, é Romanos capítulo... Eu diria não, a Bíblia nos mostra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Como que eu venço a tentação? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa não nos conformar com esse mundo? É não tomarmos a forma desse mundo. É difícil, mas é possível. O que é não vos conformar com esse mundo? É não fazer o que o mundo faz. É difícil, mas é possível. Vai ser discriminado, vai ser vai ser taxado de vários nomes e tudo mais, mas é possível. Se fosse possível, não estaria na Bíblia. Deus seria injusto se ele colocasse uma coisa na Bíblia que nós não podemos seguir. Nós vivemos num mundo hoje altamente, completamente relativista. Cada vez mais não existe verdades absolutas. Cada vez mais no mundo, se você parar para prestar atenção ao seu redor, independente da área que você atua, independente do onde você trabalha, com quem você conviva, não existe mais verdades absolutas. Tudo é relativo. Esse amarelo é bonito? Depende. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Essa cadeira é confortável? Não sei. Talvez para mim seja, para você não seja. Mas Berlim é uma cidade boa? Às vezes é, às vezes não é. Depende de quem gosta, assim. Tudo no mundo hoje é relativo. Não existe absoluto. Não existe, olha só, isso é preto, isso é branco. Olha só, é um tom de preto, mas se você olhar por outro lado, ele pode ser um cinza bem escuro. Não, olha só, não que seja branco, porque é apenas claro. Talvez o ângulo que a luz bate deixe ele mais claro ou menos claro. O crente ele não pode viver nesse relativismo. Porque a palavra de Deus é absoluta. Porque a palavra de Deus diz assim, olha só, Deus é santo, mas depende, de segunda a sábado ele meio que dá uma fugida assim e tal, domingo ele é mais santo do que outros dias. Não, a palavra de Deus diz, ele é santo e ele vai voltar para buscar, ele vai mandar o seu filho para buscar uma igreja santa. Deus ele é absoluto, Deus é 100%. E Apocalipse diz que, olha só, ou é frio ou é quente. O morno vai ser vomitado. Se nós servimos a um Deus absoluto, se nós servimos a um Deus santo, se nós servimos a um Deus que é 100%, nós precisamos ser 100%. Então o primeiro passo para nós vencermos a tentação é nos abstermos da conformação com o mundo. Mas todo mundo... Minha mãe, eu ouvi isso, acho que até hoje eu ouço isso. Mãe, mas todo mundo faz. É certo. Ela falava, o seu nome não é todo mundo. O seu nome é Diego Ventura Silva, sua mãe Silva. Mas eu ouvi isso muitas vezes. O nosso nome não é todo mundo. Não, mas todo mundo faz. Não, mas todo mundo vai. Não, mas todo mundo diz. Mas a gente não serve todo mundo. A gente serve a Deus. Então não importa o que todo mundo faz, aonde todo mundo vai, o que todo mundo diz. Importa o que Deus diz. Todo mundo faz. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Não, a Bíblia diz que eu tenho que fazer errado. Então eu não faço. Não, mas aí olha só, se você não fizer, você vai ser o único que não vai fazer. Aí eu costumo dizer, então que bom, vou morar no céu sozinho. Vai ser meio chato, meio solitário, porque não vai ter os meus irmãos, mas vai ter um monte de pessoas que já morreram lá. Talvez eu encontre, as pessoas que eu estou mais habituado a encontrar, mas vai ter um monte de gente sozinho no céu, você não vai ficar não. Pode ficar tranquilo que vai ter bastante gente no céu. A
Até porque, né, ainda que não vá nenhum ser humano, mas a Bíblia fala em milhares de anjos. Então, pelo menos um monte de anjos vai ter lá para você conversar o resto da eternidade. Então não se preocupa. É melhor você ir para o céu sozinho do que acompanhado para o inferno. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Esse é o primeiro passo para nós rejeitarmos a tentação, vencermos a tentação. Segundo passo, rejeitar a tentação. Fugir da tentação. Não se colocar numa situação em que você possa ser tentado. E aí a revista ela traz uma frase que é atribuída a Martim Lutero, que diz assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles instalem com seus ninhos. Também é uma coisa muito fácil da gente... Uma alegoria muito fácil. Você está num lugar que tem um monte de pombo voando em cima. O que você faz? Você fica embaixo do pombo? Não precisa dizer o porquê, né? Você vai procurar um lugar onde não esteja pombo. A nossa irmã Ruth deu o exemplo de José. Vamos lá para Gênesis capítulo 39, versículo 12. Essa passagem é muito boa para refletirmos, meditarmos sobre tentação. Gênesis 39, 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. José estava na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria se deitar com José. Pegou na veste de José. O que José fez? Puxou a veste de volta? O que José fez? Deixou a veste para lá do armário e pegou outra? O que ele fez? Ele fugiu pelado, nu, sem veste. José preferiu fugir pelado, sem veste. José preferiu fugir dali e depois pensar o que ia acontecer. José preferiu correr pelado na rua, que nem um lunático, do que, não, peraí, veja bem, poxa, isso é certo, eu posso fazer isso. Não, mas e aí, poxa, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou fugir, mas se eu fugir, como é que eu vou provar minha inocência? Não, mas e se o Potifar chegar, será que não tem... Não, ele fugiu. Nu, sem capa, sem roupa, pelado. Ele fugiu. Ele não se colocou numa situação onde ele pudesse ser tentado ainda pior. Fuja da situação. De novo, se eu sei que eu não posso comer sorvete, eu não compro sorvete. Porque se eu comprar, a tentação vai ser maior. Se eu não tiver sorvete em casa, você vê que tem um dia que a gente pediu sorvete 11 horas da noite pelo aplicativo, pelo Flim. Né? Até isso, o mundo, olha como é que o mundo, né? Já no maligno mesmo, né? Ele sabe que você não pode comer sorvete, mas ele te dá um aplicativo que você pede o sorvete em 10 minutos e ele está na porta da tua casa. Você não precisa nem descer para buscar. Olha como que, né? Mundo já no maligno, sem sombra de dúvida. Mas se você não pode comer sorvete, não compra o sorvete. Se eu não tiver sorvete em casa, a tentação é zero. Se eu tiver o sorvete em casa, eu tenho 50% de chance de tentar. Se eu comprar um sorvete que eu gosto, eu tenho mais de 70% de chance de pecar. Então não compra o sorvete. Fuja da tentação. José fez isso, ele fugiu. Quando ele viu o que ia acontecer, ele, foi embora. Depois ele explica. Depois ele dá um jeito, depois ele arranja outra capa, outra roupa, ele conversa, ele pensa. Não, foge, sai. Depois tu vê o que dá. Fugir da tentação é como a gente consegue vencer a tentação. Jó capítulo 1, versículo 1. O que diz em Jó capítulo 1, versículo 1? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, era um homem reto e temente a Deus. Só isso bastava? O que mais ele fazia? Poxa, mas ele já era sincero, reto e temente a Deus. Isso só não basta? Não, ele tinha que se desviar do mal também. Às vezes nós achamos que porque nós somos retos, sinceros, tementes a Deus, porque nós vemos a igreja todos os dias, porque eu leio a minha Bíblia, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu sou batizado com o Espírito Santo, porque eu tenho todos os dons, igual a igreja de Corinto. Nenhum dom me falta. Então, estou garantido, não.
Jó era um homem reto, sincero e temente a Deus. E mesmo assim, ele se desviava do mal. Repara aqui, ó. Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus. Depois de Deus tem o que aí? Ponto e vírgula. Vamos voltar para as aulas de gramática? Tem um ponto e vírgula. E desviava-se do mal. Não basta só ser sincero, reto e temente a Deus. Tem que se desviar do mal. Era como Jó não caía em tentação, ele se desviava do mal. Se o mal na direita, ele vai para a esquerda. Se o mal na esquerda, ele vai para a direita. Se o mal na frente, ele vai para trás. Se o mal na porta de casa, ele não sai de casa. Ou por uma janela. Mas ele corta. Se desviar do mal. Ah, Diego, mas se o mal na direita eu for pegar a esquerda, o caminho é mais longo. Vá pelo caminho mais longo. Ah, mas se eu for pela esquerda, o caminho é mais complicado. Vá pelo caminho mais complicado. Ah, Diego, mas se eu for me desviar do mal, vai ser um caminho mais difícil, vai dar mais trabalho. Tenha mais trabalho, seja mais difícil. Mas desvie-se do mal. Quem sabe um caminho mais complicado, talvez seja um caminho onde você vai ter a ajuda de Deus. E ao invés de você andar sozinho pelo caminho tentador, você vai andar com Deus no caminho mais difícil. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil. Porque com Deus tudo é mais fácil. No barco sem Deus tem tempestade. No barco com Deus tem calmaria. Na água sem Deus eu afundo. Na água com Deus eu ando sobre ela. Então desviar-se do mal é a forma como nós conseguimos vencer a tentação. Que outra maneira nós conseguimos vencer a tentação? Pela palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. Deixando que a palavra de Deus frutifique, transforme os nossos corações. Bíblia com Salmo 91 aberto na estante da sala não faz nada. Diego, eu tenho muito apreço pela palavra de Deus, tanto que eu tenho, sei lá, eu devo ter umas 40 Bíblias dentro de casa. Mas as Bíblias estão onde? Na estante? Não quer dizer nada. Você tem que viver, não? Não basta você conhecer a Bíblia inteira, não basta citar versículos de cor. Se você cita versículos de cor, você cita versículos da sua, gravados na sua cabeça, mas você não usa eles como recurso para quando você está numa situação de perigo, não adianta nada. É como se eu soubesse, por exemplo, todos os livros de Machado de Assis. De que me adianta saber Machado de Assis? De que me adianta saber todos os livros de Shakespeare? Não adianta nada. Uma outra maneira de nós vencermos a tentação, nos arrependermos. Eventualmente nós vamos cair em tentação. Eventualmente nós vamos nos colocar numa situação, vamos nos encontrar numa situação em que nós vamos cair em tentação. Se isso acontecer, por mais incrível que possa parecer, uma maneira de nós vencermos as próximas tentações ou resistirmos às próximas tentações que virão depois dessa que eu caí, é eu me arrepender. Vamos lá para Provérbios capítulo 28, versículo 13. Nós falamos sobre isso na aula passada. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Diego, gostei muito da aula, estou assim tinindo, estou resistindo, a tentação ela nem chega perto de mim, ela já sai no meio do caminho, ela já desiste e vai embora. Poxa, mas teve uma que eu caí, o que eu faço? Se arrepende. Coração arrependido. Não encobre a transgressão. Não age como se, não, eu recebi 10, venci 9, caí em uma. Não, tá tranquilo, estou no lucro. Vou seguir minha vida porque eu estou bem. Não, olha só, se arrepende. Não adianta você vencer 9 e cair em uma, porque Deus fala que ele vai buscar uma igreja perfeita. Então não adianta. Então para, se arrepende, pede perdão, se arrepende de coração. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Se arrepende, ora a Deus e segue em frente. Quer ver 2 exemplos na Bíblia opostos? Davi e Adão.
que Adão fez quando ele pecou? A mulher que tu me desse. Deus chega para Adão, né? Adão, o que aconteceu? Ó, foi a tua mulher. Foi a mulher que tu me deste. Eu estava aqui tranquilo, no meu canto. O Senhor me criou para colocar o nome dos bichos. Eu estava aqui tranquilo. Ó, o Senhor veio e me deu uma mulher. A mulher foi me fez pecar. Aí Deus vai para Eva. Eva, o que aconteceu, minha filha? Pô, foi a serpente. Foi tu que criou a serpente. Colocou aqui para a gente dar o nome nela. A gente deu o nome nela, veio conversar com a gente, ela vai ficar em pecado. A culpa foi dela. O que Davi fez? Quando o profeta Natan chega para Davi e fala, então, Davi, deixa eu contar uma história. Um homem com muitas ovelhas, aí vem pá. E aí Natan chega para Davi e fala, então, com esse homem aí, o que Davi faz? Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Ele ora e se arrepende, ele rasga as suas vestes e se arrepende. Ele não coloca a culpa em ninguém. Porque a culpa não é de ninguém, a culpa é dele. Nós vimos que a tentação, ela sempre vem, nós sempre pecamos porque nós escolhemos. Se a tentação vem do diabo, se a tentação vem das minhas próprias concupiscências, o fato é, eu sempre tenho a escolha da tentação. Eu não caio em tentação porque eu tenho um problema, um desvio, um problema psicológico. Ah, não, veja bem, eu peco porque, poxa, eu tenho um problema, não é um problema psicológico que eu falo, eu tenho transtorno psicológico, obrigado. Não, veja bem, é porque eu tenho um transtorno psicológico, porque eu sofri um trauma quando era criança, e aí por conta disso, eu sou mais propenso ao pecado, e aí eu não consigo resistir. Não, olha só. Você tem um trauma quando você... Vamos separar as coisas. Você tem um trauma quando você era criança. Você tem um distúrbio psicológico que te leva a pecar. Tá, então olha só. Trata o seu distúrbio psicológico e segue em frente. Mas não use isso como muleta para justificar o teu pecado. Porque você está agindo que nem Adão. Aí Deus chega para mim e fala assim, Diego, o que está acontecendo, cara? Por que você está caindo em tentação? Não, Deus, eu estou caindo em tentação porque o Senhor me criou com esse distúrbio psicológico. E aí eu tenho que comer sorvete agora toda noite. Meu corpo só funciona com sorvete, a culpa é sua. Não. O nosso comportamento tem que ser como Davi. Diego, o que está acontecendo? Deus, pequei contra o Senhor. Me perdoa. Rasga as minhas vestes. Faz o que quiser comigo. É o que você quer fazer comigo? Vai levar meu filho? Então leva, amém. É o preço que eu tenho que pagar. Davi chorava pelo filho, estava lá orando pelo filho. No momento que o filho expirou, o que Davi fez? Seguiu e foi embora. Esse é o preço que eu tinha que pagar, então eu tenho que pagar. Vida que segue. Vamos para o próximo. Como que eu vou agora não cair em tentação de novo? Como que eu vou agora conseguir resistir à tentação? Por que nós nos comportamos mais como Adão do que como Davi? A gente se comporta como Adão o tempo inteiro. A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre dos outros. Quer falar? Eu diria que muitas vezes o problema é as pessoas têm problema em assumir culpa. Da vontade de dizer assim, não, senhor, eu realmente não presto. Ou eu realmente fui fraco. É uma falha no nosso ego, no nosso caráter, que, de certa forma, no nosso ponto de vista, não é que nos impede, nos leva a crer que nós vamos ser menos ou alguma coisa desse tipo. Exatamente. São as nossas feridas que não foram curadas. Só que o que a gente não entende é que eu não vou aceitar a culpa ou assumir a culpa porque eu vou ser menos. Meu irmão, tu já é menos. Tu é pó e cinza, tu é pecador. O teu destino é a morte. Se você continuar no pecado, se você continuar praticando o pecado, se você continuar encobrindo as vezes que você cai em tentação, você já vai morrer. E quando eu falo morrer, eu não falo morrer físico, eu falo morrer espiritualmente, que é muito pior. Ou seja, você já está longe de Deus. Então, descobre o pecado, assume o problema, reconhece que tem um problema, fala para Deus, Deus, olha só, pequei contra o Senhor, para o mundo, eu preciso me consertar. Porque se isso acontecer, Tiago capítulo 1, versículo 12. O que diz? Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A gente teve uma pregação aqui no início, foi o primeiro domingo, se não me engano.
Foi sobre amar a Deus? Foi o primeiro domingo, 3 semanas atrás. A coroa da vida é para os que o amam. Quem ama a Deus, eu tenho certeza que o mínimo que ele faz é bom. Se a tentação está ali, então venho para cá. Se a tentação está cá, então eu vou para ali. Nós precisamos vencer a tentação. Resistir à tentação. Nós precisamos nos manter firmes. Porque é isso que Deus espera de nós. Quando Deus falar para Jesus Cristo, meu filho, vá lá e busca a minha igreja. Ele não vai buscar uma igreja que vence 50% das tentações. Ele não vai buscar uma igreja que resiste a 90% das tentações. Ele vai buscar uma igreja santa e irrepreensível, diz lá em Hebreus. 2 Pedro também fala sobre isso. É uma igreja santa e irrepreensível. O que é uma coisa irrepreensível? É que não tem o que repreender. Não tem o mais. É santo, é absoluto. Nós precisamos ser assim se nós queremos a coroa da vida, se nós queremos morar com Deus por toda a eternidade. Amém?